Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da adição de números racionais. E para que a gente possa resolver a adição entre dois ou mais números racionais, é importante que você repare duas situações bem diferentes. Nós temos adições com números racionais, onde os seus denominadores são iguais, e nós temos adição entre números racionais, onde os seus denominadores são diferentes. Logicamente que, para que a gente possa resolver cada uma dessas duas situações, nós temos um tipo de trabalho diferente a ser feito, tá bom? Deixa eu te mostrar então aqui inicialmente como é que a gente faz para resolver a adição entre números racionais com denominadores diferentes. Bem, gente, a ideia basicamente é idêntica à adição de números naturais, onde para que a gente possa resolver essa adição que possui denominadores diferentes, eu tenho que trabalhar com o seu MMC. E aí, MMC é o mínimo múltiplo comum. Eu vou te mostrar aqui primeiramente nessa questão quais são os múltiplos de 6 e quais são os primeiros múltiplos de 4, tá? Então, múltiplos de 6 nós temos 0, 6, 12, 18, 24 e assim seguindo, até porque os múltiplos representam um conjunto infinito. Para o 4 eu tenho 0, 4, 8, 12, 16, 20 e também para o infinito, tá? Quando a gente fala em MMC, mínimo múltiplo comum, se é comum, é porque ele tem que ser igual para os dois valores, para os dois números. E devido a ser mínimo múltiplo, é o menor múltiplo que é igual para 4 e para 6 nesse exemplo. E aí, nesse caso, eu destaquei aqui para ti o 12, onde esse 12 é o menor valor tanto para 6 quanto para 4, que se repete nesses dois conjuntos. Devido a isso, então, o 12, que é o MMC, automaticamente ele será transformado no teu denominador. Agora, como é que a gente faz para passar dessas duas frações para essas duas aqui de baixo? Simples. Eu vou pegar o meu MMC, que aqui nesse caso é 12, tá? E vou dividir por cada um denominador da fração original. Então, olha lá. 12 dividido por 6 é 2. Por isso que esse 2 está dentro dos parênteses. Próxima fração. 12 dividido para 4 é 3. Automaticamente, então, pessoal, o resultado dessas divisões, você irá multiplicá-lo com cada numerador referente a cada fração. Logo, então, se aqui é 2, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12. Então, repare que eu peguei esta fração e a multipliquei toda por 2. Próxima fração. Como aqui a divisão de 12 por 4 foi 3, eu vou pegar toda essa fração e multiplicá-la por 3. Logo, então, teremos 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12. Por que foi feito, no caso aqui, essa operação do MMC? Porque fica muito mais fácil de você resolver uma adição de números inteiros, onde essa adição dessas frações, elas possuem denominadores iguais. Por quê? Porque sendo eles iguais, você repete esse denominador na tua resposta final e automaticamente você vai resolver a adição entre os seus numeradores. Portanto, repare aqui comigo, aqui na primeira é 12, na segunda é 12, na resposta final também ficará 12. E aí, como aqui em cima eu tenho 10 e tenho 9, logo 10 mais 9 é igual a 19. Portanto, gente, a adição entre 5/6 e 3/4 é igual a 19 dozeavos, tá bom? E até coloquei a dica aqui, olha só. Então, vamos escrever frações equivalentes a 5/6 e 3/4 com o denominador 12, justamente pelo motivo de que esse 12 equivale ao MMC entre 6 e 4. Logo, para que você consiga resolver de uma forma bem correta a adição entre números racionais, é necessário que, se eles possuírem, na verdade,
denominadores diferentes, trabalhe sempre com o MMC. Perfeito? Agora, um outro detalhe é que nós temos também adições entre números racionais, de modo que eles já possuam denominadores iguais. Aqui, repare que nesse primeiro exemplo, eles eram diferentes e nós trabalhamos o MMC de modo que esses dois valores diferentes passaram a ser dois valores iguais. Mas, logicamente, também que nós já podemos ter na tua adição, tá? Os denominadores já iguais logo no início. Se aparecerem assim, ótimo. Por quê? Vamos ver esse exemplo aqui, olha só. Eu tenho menos 3 sétimos mais menos 5 sétimos. Qual é o resultado dessa adição? Vamos analisar primeiro que nós temos que eliminar os parênteses para resolver qualquer tipo de operação entre números racionais. O primeiro parêntese aqui nesse caso, onde ele não tem nenhum sinal à frente dele, eu só vou repeti-lo. Então aqui eu tenho menos 3 sétimos, tá? No segundo parênteses, como nós temos um sinal de positivo à frente dele, o valor numérico que está dentro será repetido também. Então, como aqui dentro é menos 5 sétimos, eu vou colocar então menos 5 sétimos. Perfeito? E aí, reparem também o seguinte detalhe, pessoal. Devido ao fato de os denominadores serem iguais, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar apenas uma reta de fração com um denominador só. Porque, como ele é igual aos dois, basta escrever uma vez então. E essas operações aqui em cima, eu vou repeti-las aqui na outra fração. Logo então, a gente tem menos 3 com o menos 5. Perfeito? E aí, vamos relembrar o seguinte. Adição de números inteiros com sinais iguais. Opa! Se você está resolvendo a adição entre números inteiros com sinais iguais, basta você resolver a adição numérica e o sinal ele será repetido. Portanto, reparem que eu tenho menos, porque os dois sinais são negativos, certo? Menos quem? 3 mais 5 é igual a 8. Então, eu tenho menos 8 sétimos. Perfeito? Outra coisa importante é, quando você tem que determinar a resposta final de uma fração onde ela tem um valor numérico negativo, esse sinal de negativo ele vale para a fração toda. Então, eu tenho menos 8 sétimos, que é a mesma coisa do que menos 8 sétimos, sendo que, repare que nessa de baixo, o sinal ela está na mesma direção do que a reta da fração, tá? Então, nós temos aqui esses dois tipos diferentes de respostas nesse caso, ok, pessoal? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a adição de números racionais. Lembrando que, para que a gente possa resolver essa adição, eu sempre tenho que reparar em duas situações. Se elas possuírem o mesmo valor numérico para o denominador, basta você repeti-lo e resolver a operação que aparece no seu numerador. Se essas frações possuírem valores numéricos diferentes para o seu denominador, é muito mais fácil você utilizar o MMC para que essas frações agora apareçam com o mesmo denominador, pois aí fica muito mais fácil de você resolver essas operações entre os seus numeradores e, com isso, achar o seu resultado final. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.